pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa, sou professora de literatura e língua portuguesa e hoje vou falar com vocês a respeito do livro Numa e a Ninfa, de Lima Barreto. Então vem comigo! O escritor Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881. Embora filho de escravos, ele nasceu no período em que já existia a Lei do Ventre Livre, que foi promulgada em 1871. Filho de escravos, pobres, seu pai, João Henrique de Lima Barreto, era um tipógrafo e sua mãe, professora primária. Ele era um aluno extremamente aplicado. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos. E mesmo assim ele consegue ingressar em lugares onde a burguesia conseguia ingressar. Como, por exemplo, Escola de Niterói, Colégio Pedro II, entre outros. Ele consegue ingressar no curso de engenharia da Escola Politécnica e é obrigado a sair em 1903 porque ele tem irmãos. O pai fica por conta de cuidar desses irmãos, mas ele começa a sofrer de problemas psiquiátricos e com alcoolismo também, e Lima se vê na obrigação de sair do curso e começar, ou melhor, e terminar a criação desses irmãos aí. Mas, muito inteligente que ele ingressa em um serviço burocrático, como servidor público, começa a escrever seus textos para pequenas revistas e daí começa o seu sucesso. Infelizmente, Lima Barreto morre aos 41 anos, vítima de problemas cardíacos, mas anteriormente a isso, ele já vinha sofrendo de problemas psiquiátricos e problemas também com o alcoolismo. Alguns artigos dizem que Numa e a Ninfa é uma referência de um Numa romano, ou seja, lá dos clássicos, que sempre que precisava buscava conselhos da sua ninfa e que dava tudo certo. Então, Numa aqui representado é um deputado, eleito um deputado, e essa ninfa é a sua mulher, a sua esposa Edgarda. A princípio, parece que o livro fala apenas sobre um romancezinho, sobre traição, sobre casamento por interesses, mas ele vai muito mais a fundo. O que o Lima Barreto quer com isso aqui? Embora seja literatura, né? E as pessoas pensam, mas é só um livro, é só literatura. Embora seja isso, Lima Barreto, ele se aprofunda muitíssimo na sociedade daquela época, que era o que ele vivia. Como que é esse aprofundamento? Ele traz questões políticas, esses interesses próprios e não quanto à sociedade, se essa república ela estava sendo interessante para o país. Ele fala de economia, ele fala de racismo, de preconceito contra esses povos indígenas e um monte de coisa que eu vou falar aqui ao longo desse livro. Tá bom? Não se apeguem apenas nesse livro, apenas como um romancezinho entre Numa e Edgarda. Esse aí seria o nosso pano de fundo, né? Esse casamento por interesses. Mas nós temos muitas outras coisas aí que também chamam a atenção. Vale lembrar também que Numa e a Ninfa, ele começa assim a ser escrito em 1911, só que ele vai carregar apenas um personagem em 1911, né? Que se chama As Aventuras de Bogolov, que é o russo que aparece aqui. E esse livro aqui, ele começa a ser publicado em 1915. Como assim começa? Explica direito. É porque acontece da seguinte forma. Nessa época não se tinha as facilidades que se tem hoje. Quero comprar um livro, ou eu compro um PDF dele, ou vou na livraria, compro ele completinho, assim, bonitinho. Então, os capítulos eram lançados ou semanalmente ou mensalmente em revistas próprias. Então, você tinha que aguardar, e se quisesse muito saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer no enredo e no final daquele livro, comprar essa revista que trazia outros assuntos e trazia também um capítulo ali do livro para que você lesse, né? Então esse livro ali começa a ser desenhado em 1911 com As Aventuras do Bogolov, que é o russo que é apresentado aqui. E aí depois, isso aí serve de inspiração, e aí depois a gente tem a criação mesmo de Numa e a Ninfa, e aí o Bogolov somente aparece como um personagem aqui, mas um personagem, gente, que a gente precisa falar dele, a gente não pode saltá-lo. Eu vou confessar pra vocês que esse livro não é o meu preferido do Lima Barreto. Ele é um livro que ele tem muitos personagens e às vezes a gente acaba se perdendo ali, mas eles são importantíssimos. Por quê? Porque esses personagens fazem justamente o que Lima Barreto queria, que era apresentar ali características da sociedade da época. Meu queridinho do Lima Barreto, e para sempre, tudo sempre,
Clara dos Anjos. É claro, ele tem uma coletânea aí de livros que seria interessante que vocês lessem também. Esse aqui é um dos mais pesados, eu acho que pelo tema e por apresentar muitos personagens. Ele, inclusive, foge ali dessa pegada da escrita do autor, foge um pouquinho, sabe? Ele é um pouco diferente em relação a isso. Então, vamos lá. O livro Numa e a Ninfa trata-se da história de Numa. Numa é um personagem que ele não vem de família rica, ele é pobre. Ele tenta estudar, ele se forma em direito, apenas decorando livros. Ele não é daqueles estudiosos, né, que gosta daquilo que faz ou coisa parecida, mas ele ainda se forma como um dos primeiros da turma porque ele apenas fazia um decoreba e não precisava fazer discurso nem nada, acaba se formando. Ele acredita que a ascensão social depende de seus contatos, né? Então, o que ele faz? Ele arranja logo, querendo ingressar na política, ele arranja logo um casamento com a filha do senador, que é o Neves Cogominho. Vocês vão ver aparecendo aí, que é super influente ali na Câmara. E o nome dela é a Dona Edgarda. Edgarda, ao contrário dele, é super estudiosa, leitora e entende muito sobre fazer discursos. Em um certo momento do livro, ela se encontra entediada com aquele marido dela, no sentido de que, poxa, ele é eleito deputado, né? Ele é eleito deputado e tudo mais. E aí, ele não faz um discurso, ele não faz nada para ter destaque ali dentro. Então, o que ela faz? Ela faz um discurso para ele que vira o sucesso, a sensação, né? Inclusive o Fuas, que é eu não sei se pronuncia assim, tá? O Fuas, ele, que é o jornalista, vai na casa dele e começa a fazer um monte de perguntas a respeito do seu discurso. Enfim, fica super famosinho do jeito que a Edgarda queria. E as coisas caminham do jeito que Numa queria. Ou seja, ele vive numa casa afortunada, com dinheiro, que é da sua mulher. E aí agora ele tem ainda essa fama como deputado. Ter essa fama como deputado implica o quê? Implica receber várias pessoas pedindo vários favores. Ao longo do livro, isso é mostrado. Sim, de uma forma tão pesada, sabe? Como as pessoas estão preocupadas apenas com seus próprios interesses e como o povo, ele não tem a menor voz ali. Então, tudo isso é mostrado, né, nesse livro. Em relação aos personagens, então, como personagens que eu coloquei como principais, porque aparecem vários outros aí, eu coloquei o Numa, é claro, né, que era um cara que queria uma ascensão social e conseguiu meio que essa ascensão social por meio do casamento por interesses, né, no caso, interesse dele em relação a Edgarda, que tinha dinheiro, e ao seu sogro, que era um senador empenhado e reconhecido ali. Então, esse era o Numa. Aí nós temos também o senador Neves Cogominho, que é o sogro do Numa, que é super reconhecido e renomado ali dentro, né, da Câmara. Temos a Edgarda, inteligente, a que fazia o discurso, e a mulher, a esposa do Numa. Aparece também o Fuas Bandeira, que era um jornalista, e tem algumas peculiaridades relacionadas a esse Fuas Bandeira, que ele não se relaciona amorosamente com ninguém, ele não tem namorado, nem coisa do tipo, mas ele paga pra ter essas mulheres, ou seja, ele gosta das prostitutas, né? E aí é uma peculiaridade que é colocada no livro ali. Tem o Benevenuto, e aí se eu vou falar muito do Benevenuto, eu já vou contar o final, mas eu já vou mesmo. Benevenuto é o primo da Edgarda, tô achando que eu vou deixar esse final aí pra depois. Lucrécio Barba de Bode, e a Ângela, que é a mulher dele. Esse Lucrécio é uma pessoa que fica assim, ele tá sempre metido em lugares onde os mais poderosos estão, caçando um negocinho ali pra ele, o que sobrar ali pra ele, né? Então, a grande pegada do Lucrécio é esse. Ele acaba que ele recebe na casa dele esse russo, esse Bogolov, que eu também não sei se é assim que pronuncia, tá bom? Mas ele recebe na casa dele esse russo, porque ele fica com pena, que ele acabou de chegar no Brasil e tudo mais, e ele até consegue um emprego para esse russo como ministro da pecuária. Isso aí já é uma
outra história incrível que aparece, como eu disse, esse russo dá pano pra manga aí em relação às coisas que ele fala sobre a ciência, sobre como é lá fora e tudo mais, e que ele quer trazer, como ele consegue essa façanha, esse emprego aí na área dele, né? Nós temos o Bentes, que é praticamente um ditador, ele que dita as regras ali, manda e desmanda, e tinha uma questão de que tudo que era votado o partido que votava. Então, você não podia ir contra, por exemplo, as opiniões do chefe, que era o tal do Bastos. Então, se o Bastos pensava alguma coisa, não adiantava ir contra, porque senão ele te colocava fora, que era uma carta fora do baralho. Então, esses são os que eu considero ali de personagens principais. É claro, se você fizer uma leitura, uma outra leitura, talvez você perceba mais personagens, mas assim, são muitos personagens e todos de uma relevância incrível. Mas eu vou falar mais desses porque faz esse retrato aí das características deles mesmo, tá? Assuntos que permeiam este livro. O racismo, que é um assunto que não podia faltar, né? Até porque é algo que o próprio autor, ele viu muito disso, ele sofreu na pele muito disso. Se você pegar a época que ele nasceu e as pessoas com quem ele conviveu pertencentes à burguesia, então é um fato de que ele viu isso dentro da sociedade, que ele não iria perder essa linha de raciocínio de falar sobre racismo. No outro livro dele, Clara dos Anjos, também tem esse pano de fundo aí, também tem essa temática, uma das temáticas, né, dele. Se você pegar aí no livro, na página 118, por exemplo, 118 do meu, porque o meu ele é um pouco diferente. Mas eu quero pegar um pedacinho aqui que fala a respeito desse racismo. Vamos ver aqui, ó, tá assim. Cuidado de dizer que não havia mais febre amarela e o preto desaparecia. Pensando em uma guerra que diminuísse os negros do Brasil. Não podemos organizar uma verdadeira reserva, tipo reserva para negros, né? Então era como se esses negros tivessem que viver afastados para não manchar a imagem de Brasil. Isso quem falava aqui era um personagem que ele saía do país com frequência. Então ele não podia falar que aqui tinha febre amarela ou que aqui tinha pessoas negras, porque isso era mal visto lá fora, né? Há também uma adoração a essa questão da Europa, como temos até hoje, né? Tudo que é de lá de fora é melhor, eu não sei o quê. Então, a gente que tinha que fazer o papel de que aqui, nossa, é lindo, maravilhoso, como lá, como se fosse uma imitação. Também fala-se muito dos povos indígenas aqui, como se o povo se importando com a opinião dos países que apenas acabaram com o Brasil, né, que são esses países aí europeus e afins. Há uma parte em que uma mulher tenta ensinar um dos dialetos indígenas, tudo é errado, se eu não me engano o nome dela é Dona Florinda, e aí o índio fala, tá errado, ou seja, tá errado, não, tentando dizer para esse pessoal, porque ela tá fazendo uma palestra tentando ensinar esse dialeto. E ele praticamente não tem voz ali dentro da sociedade, mesmo ele sendo o próprio indígena que fala o dialeto ali, ó, aquele idioma, dialeto, enfim. E então a gente percebe o próprio descaso com a cultura, com esse pessoal, que até hoje, né, são coisas que, se você for pensar bem, elas vêm se arrastando até hoje. Então, são discursos que a gente reproduz de racismo, de selvageria, dos povos indígenas ou coisa parecida, que vem se arrastando há anos. Por isso que é tão reforçada na sociedade e tão difícil de se quebrar, de falar não é assim que funciona, né? Não são assim as coisas. E essa adoração à Europa, ó, já era. Nós temos aqui uma matéria-prima maravilhosa, nós temos coisas maravilhosas, o brasileiro também é maravilhoso, é claro, nós estamos cegos aos problemas, né? Mas nós temos também coisas que são maravilhosas aqui e que não tem lá fora, não é verdade? Mais problemas aqui, mais questões que são trazidas no livro. Dúvidas se a República traria extremos benefícios ao país. Então, aqui tá falando de um período de República Velha. Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui no livro, porque eu fiz várias anotações, porque o livro, para mim, também foi um pouco difícil de compreensão, porque tinha que voltar na questão de história, eu não sou professora de história, né? Então, assim, essa fase aqui, na realidade mesmo, estava trazendo uma transição da política café com leite, da candidatura do Hermes da Fonseca, né, que era o militar, e do Rui Barbosa.
Entre outros, fazia uma crítica social também a essa questão sobre deixar esses militares no poder ou colocar esses civis. Então, sempre houve esse impasse do que seria melhor, porque havia-se problemas econômicos, então havia-se essa discussão também, né? Uma admiração por alguns personagens que existiram mesmo da história, como, por exemplo, Floriano Peixoto. Há também o muito claro e cristalino aqui, algo chamado coronelismo. Aí do meu livro está na página 138 e 139, que fala mais ou menos como acontecia esse período aí de eleições, né? Onde o voto era no papel e nem sempre ele era contado, tinha-se aí um favorito e pronto. E aqui no livro traz que nesse ano específico, aqui dentro do livro, da história, tá, gente? Esses votos seriam contados. Se seriam contados, seria um problema para um determinado partido. E olha o que eles fazem aqui, ó. O velho coronel julgou melhor armar uma emboscada. Apossou-se com antecedência do edifício público em que ia funcionar o colégio eleitoral, estudou seus aposentos, organizou posições estratégicas e no dia do comício estava lá o seu bando por trás das portas e paredes, gatilho no dedo sobre os eleitores descuidados. Em dado momento, a descarga foi feita. Caíram feridos e mortos, e o médico que Liberato tinha alugado não tinha serviço, porque aqueles foram só entre os adversários do velho coronel. Exata manobra ainda indignou a cidade e a opinião, mesmo sem conhecer a forma atroz com que fora armada a tocaia. Mas Liberato não se incomodou muito, pois o inquérito policial nada apurou, não se sabe mesmo se tinha sido feito, né? Então aqui a gente percebe a questão da impunidade para quem tinha dinheiro e para essas pessoas bem relacionadas à política, né? Então passava-se um pano aí. Não tá muito distante da nossa realidade, não. A gente vai lendo, o livro é difícil e tudo mais, a gente vai percebendo que, poxa, são coisas repetitivas, né? Questão de impunidade e justiça com as próprias mãos também. Tem um tal de Zeca Boneco, que é morto. Ele era considerado um vagabundo ali, que roubava as pessoas e tocava o terror. E, de repente, ele é morto, ele é linchado. E aí, meio que as pessoas têm essa sensação de impunidade, porque ele é morto. Primeiro, ele roubava e, direto, ele estava solto. Ele não ficava na cadeia, porque era conhecido como nada ali da política, de políticos e de policiais. Segundo, matam ele. Você acha que alguém faz alguma coisa? Ninguém faz nada em relação a isso, porque o povo acha melhor linchar. Aí vem aquela questão, justiça com as próprias mãos? Funciona? Aí fica aqui alguns questionando, sabe? Então traz essas reflexões que são extremamente importantes, né? Esse período de coronelismo aí eu acho que é válido, dá uma estudada também. O pano de fundo do casamento por interesses, né? Tá tudo ok ali pro senhor Numa. A importância do Estado Social. Quando eu falo de importância do Estado Social, agora eu preciso falar o final do livro para vocês. Edgarda tem um primo chamado Benevenuto. Esse Benevenuto, ele nunca teve interesse na Edgarda até que ela se casa. Quando ela se casa, parece que ele passa a vê-la com outros olhos e aí os dois passam a nutrir, a ter um romance, a ter relações, enfim, entre outras coisinhas mais aí. Ou seja, vira amante da Edgarda, né? No livro, no final do livro, o Numa, ele tenta fazer um discurso sem pedir a opinião da sua ninfa, que seria a Edgarda. E aí ele se dá mal, o discurso dele fica nada a ver, sabe? Todo mundo acha estranho e tudo mais. E ele chega super chateado na sua casa. E o que ele vai fazer? Vai falar pra Edgarda. Edgarda, não, vou dar um jeito, só me dá essa madrugada que eu vou fazer esse discurso. E aí ele vai dormir tranquilão, porque ele é assim, ele é bem do folgado, né? E aí Edgarda vai fazer esse discurso pra ele. Nisso ele acorda à noite e pensa, poxa, eu tenho uma excelente esposa, eu vou lá agradecê-la. E aí encontra
o Benevenuto, que é o primo, e ela fazendo o discurso dele, trocando carícias, se abraçando e beijando. Ou seja, ele descobre a traição e o que é que ele faz? Ele simplesmente sai e vai dormir. Por quê? Porque é cômodo pra ele ter aqueles discursos ali. Então ele descobre que quem fazia os discursos realmente era Benevenuto e tá tudo bem se eu tenho uma vida boa e se eu tenho prestígio social. Então tinha-se aí uma ausência de segurança, como eu já citei, um preconceito com as diferentes regiões do país. Tem até uma passagem que cita o Acre, né? Se ele era povoado ou não, que era um matagal e não sei o quê. Então, assim, preconceitos com essas regiões aí do país. Tudo se passa no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro na época era a capital, tá, gente? Por isso que se passa lá. A importância do falar bem, mas não se falar nada, bem típico, quase típico de discurso político mesmo, né? Só fala bonito, as pessoas aplaudem, mas o que ele falou? Isso aí é plausível? Isso aí seria digno de se colocar em prática? Ou é só uma ideia voada para ser aplaudida e que não vai dar para colocar no papel por causa que a gente tem problemas estruturais, problemas que vão além disso, né? Relações de interesse, acabei de citar, preocupações apenas com os próprios interesses, que as pessoas estavam apenas preocupadas com os próprios interesses. Daí a gente tem outras questões que podem ser trazidas também, porque aparecem pessoas de fora, né? Por exemplo, de Portugal, o próprio russo, eles aparecem e aí a história mesmo vai contar para vocês que essas pessoas, elas tendem a vir para o Brasil nesse período onde a escravidão, né, ela já tá, esse período aí já tá do meio para o fim. Então elas tendem a vir para o Brasil com propostas não muito boas de ficarem em algumas terras, para poder trabalharem aqui. Só que nessa de trabalharem aqui, há também um registro de que um dos motivos desse pessoal vir seria para o embranquecimento dessa sociedade. Lembra que falava ali a respeito desses povos pretos que já tinham acabado? Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, o livro, ele faz relações, ele liga diretamente com o que acontecia dentro da sociedade e a gente vê muita coisa se repetir também, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem esse livro e até a próxima. Tchau, tchau!